E aí, pessoal, tudo bom? Ai, que alegria! Hoje, esse vídeo está sendo gravado num domingo e eu estou muito feliz porque estou na iminência de viver grandes experiências há exatos 12 dias da inauguração de uma segunda loja e com muitas expectativas. E o engraçado é que em qualquer outro tempo da minha vida, coisas muito menores me trariam uma angústia tão grande que eu não ia ter alegria de viver momentos como esse. E hoje eu tenho tido uma alegria tão grande de compartilhar a palavra, porque eu tenho sentido a real diferença que isso está fazendo na minha vida. Esses momentos aqui com você são muito significantes. Eu vi agora no canal e nós já atingimos a marca de 572 visualizações. Hoje é o dia 53, nós já lemos 52 capítulos da palavra, somando os livros de Mateus, Marcos e agora Lucas. Vamos iniciar hoje o capítulo 9 de Lucas e em todo esse tempo eu sinto o mover de Deus, a presença do Senhor, a inspiração, o discernimento e a energia, a força para estar aqui junto com vocês, apesar dos muitos compromissos. Dentro de alguns minutos eu estarei saindo. Hoje eu vou me unir à minha equipe para poder organizar várias coisas na loja que eu possuo e a gente já está fazendo toda a organização para multiplicação. Ontem eu tive a alegria de ministrar na consagração do ministério a qual eu faço parte e é muito lindo como Deus trabalha, como que uma palavra tão simples pode surtir um efeito tão modificador. E eu tenho vivido essa realidade na minha vida. Eu tenho sido modificado pelo poder dessa palavra. Eu tenho sido animado, eu tenho sido restaurado, eu tenho sido liberto, eu tenho sido curado, eu tenho sido salvo pelo poder dessa palavra. E essa alegria realmente não tem nada que compensa, nada que supre. É necessário persistência? Sim. Estar aqui passa pelo processo de uma persistência, de uma constância, de abrir mão de fazer outras coisas. Por exemplo, eu poderia estar no meu devocional pessoal, quietinho, sem ter que falar, sem ter que pôr luz ao meu redor, sem ter que preparar um cantinho diferente dos outros que nós estávamos gravando. Eu coloquei uma cadeira aqui no meio da sala para poder ficar mais confortável no sofá. Não estava me sentindo tão confortável. E são detalhezinhos que você para pensar em cada coisa e isso já vai consumindo um pouco de energia da ocupação que a gente põe na mente para poder ver o negócio dando certo. E é muito bom se preocupar, se ocupar com momentos como esse. Que Deus te abençoe, que Ele renove suas forças, que Ele te dê a alegria de um propósito que foi nascido e gerado no coração de Deus para você. Esse é meu desejo para você, é o que eu tenho vivido e eu tenho certeza que faz parte de um momento, mas ainda tem muitos pela frente, muitos. E eu espero que você de alguma forma esteja presente, compartilhando dessas alegrias junto comigo. Vamos lá, vamos orar. Pai, eu te agradeço por tantas alegrias que o Senhor tem me permitido, juntamente com esse irmão e essa irmã, vivenciarmos através desse meio de comunicação, poder compartilhar daquilo que o Senhor tem feito. É uma grande alegria, apesar das preocupações, apesar das situações,
apesar das coisas que não dão certo, apesar dos desafios, apesar de tudo. É muito bom saber que o Senhor é galardoador daqueles que o temem e o buscam, e nós estamos temendo e buscando a Tua face, e nós queremos ter um encontro verdadeiro com o Senhor todos os dias. Ministra-nos, enche-nos, capacita-nos e envia-nos para vivermos o transbordar do Teu ministério em nós e através de nós. Nós queremos ser atuantes, queremos ser participantes dessa ação milagrosa do Teu poder. Fica conosco, ministra-nos pelo poder que há no Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ô rapazinho, tu vai derrubar a câmera. Esse rapazinho aqui fica rodando em volta da câmera. Olha lá, ó o cachorrinho. Vai pra lá. Vamos lá. Capítulo 9 de Lucas. Já vou dar início aqui. Capítulo 9 de Lucas. São ao todo uns 62 versículos, então eu vou ser bem intencional aqui na leitura. Alexa, instrumental gospel. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés. Quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Herodes estava com medo de que João Batista tinha ressuscitado, mas não era o caso. Esse era Jesus. Ninguém como ele houve antes, e ele disse que teríamos capacidade de fazermos coisas maiores do que as que ele fez. Então, com a inteligência emocional dele, impossível. Um dos maiores líderes, eu tenho um livro falando só sobre a inteligência emocional e a capacidade de Jesus de conduzir suas emoções. Eu creio que um dos maiores, o maior desafio do ser humano, o maior desafio não é contra as coisas externas, porque se você tem o desejo do pecado, é por conta de uma fragilidade emocional, é esse vírus que nos conduz sempre a querermos prazer, querermos ser amados, ser bem vistos, ser elogiados, ter o nosso ego massageado, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ambição. E essas emoções nos levam para longe do Senhor, porque é muito louco isso. Nós temos tudo isso e muito mais quando estamos na presença do Senhor. Mas para que isso seja possível, nós temos que abandonar os nossos desejos pessoais. E quando nós abandonamos os nossos desejos pessoais e nos conectamos com a pessoa de Cristo e realmente começamos a obedecer, essas demais coisas que antes eram as primeiras começam a ser acrescentadas. E aí você fala, mas isso agora não faz tanto sentido, eu quero só ficar na presença de Deus. E aí ele fala, você quer só ficar na minha presença? Então toma mais um presente. É assim, por quê? Porque aí as pessoas começam a olhar as nossas vidas e falam, nossa, fulano tem tudo,
Nossa, fulano tem uma família linda. Nossa, Beltrano tem... Olha como os negócios, olha como ele se dá bem no emprego, olha como as pessoas... E aí as pessoas começam a olhar para isso como sendo algo bom. Esse é o marketing de Deus. Ele cria toda essa situação para mostrar, ó, tá vendo? É assim. Se você seguir esse caminho, olha só. Ah, mas você só vai ter alegrias? Não, não é isso. Esquece. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Tendes bom ânimo. E quem dá esse bom ânimo? Ele. Então, em meio, eu tô aqui rindo para você com um monte de desafio. Eu vou trabalhar agora num dia de domingo, chuvoso. Acordei às 6 e pouca da manhã. Tô aqui. Daqui a pouco vou abrir a minha loja com os meus colaboradores e vou até a hora que der para ir organizando tudo, porque essa semana é uma semana extremamente importante e desgastante. Mas isso não quer dizer que eu não posso ter bom ânimo, entendeu? Você e eu fomos doutrinados a ficar reclamando, não porque alguém precisou ensinar, só pelo ato de ver as pessoas ao nosso redor reclamando. Fala a verdade, você não é reclamão? Você não é reclamão? Você nunca reclama de nada. Se você tem essa gratidão tão grande, o que está faltando? Sempre tem alguma coisa faltando. Procura isso que, sem dúvidas, você vai para um nível ainda maior. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então, ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram, e as acolheu. E falava-lhes acerca do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deles vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estava ali cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram, tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu. Olha o poder de agradecer. Deu graças e partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Esse é o poder de agradecer. Jesus, ele deixou aqui um ensinamento preciosíssimo. Agradeça. O poder da gratidão, focado, canalizado em Deus. Pai, eu te agradeço por isso. Isso aqui que o Senhor me deu, eu te agradeço muito. E aí as coisas começam a acontecer. Comece a multiplicar, agradeça, vigie, ore. Se assente com pessoas que compartilham dessa mesma gratidão. Se una a outras pessoas que estão no caminho que você quer percorrer, tanto espiritual, quanto emocional, quanto humano. Eu oro, jejuo, vigio, leio a palavra, sou um servo, uma serva de Deus. E eu não prospero, tá? Mas aí você está plantando semente de prosperidade ou só sementes espirituais? Porque você tem que lembrar que tem as coisas. A galera próspera da palavra de Deus, eles faziam outras coisas além de orar, além de ler a palavra. Aplicar o conhecimento no negócio, no seu emprego, ser uma pessoa excelente. Neemias era um homem tão excelente que quando ele chegou triste pela primeira vez na presença do rei, o rei percebeu isso e perguntou: o que está acontecendo? Ele falou: minha cidade está destruída.
os muros estão destruídos e o meu povo, meus irmãos, eles estão padecendo. E aí aquele rei vai e pergunta: o que eu posso fazer? E aí Neemias ele se move em oração, em estratégias espirituais, mas em negociação. Ele pede cartas para poder ir até Israel, liberando passagem. Ele ganha uma comitiva, ele ganha madeira real, ele ganha recursos para poder reconstruir aqueles muros. E ele tem a chancela do rei, tudo porque ele era excelente naquilo que ele fazia. Ele ganhou os bons olhos de um rei, ou seja, ele ganhou crédito com esse rei, e ele usou esse crédito num momento muito significante para Israel. Você tem ganhado crédito com as pessoas que estão ao seu redor, com as estratégias que Deus tem te dado para controle das suas emoções e, consequentemente, das suas atitudes? Ou você é só uma pessoa que reclama? Ou você é só uma pessoa que fica esperando que as coisas caiam do céu? Não vão cair. Alexa, volume 2. As coisas não caem do céu, você conquista. Aqui na terra você precisa conquistar. Mas não foque nisso, foque no Senhor. Mas quando agir, haja como que fazendo para o Senhor. São detalhes, pequenos ajustes que constituem uma vida de conquistas. Ao menos é isso que eu tenho feito e, graças a Deus, as coisas começaram a fluir nos últimos anos. Desde 2017, quando eu me posicionei de forma diferente, de lá para cá eu tenho sido mudado de forma absurda. E a primeira coisa que você tem que largar é um mau hábito e um vício que te leva para trás. Se está te prendendo, se está te levando para trás, abandona isso o mais rápido possível, porque foi uma das coisas que eu tive que arrancar da minha vida. E de lá para cá, ao longo desses 6 anos, Deus tem me feito vivenciar experiências únicas que eu não tinha vivenciado em nenhum dos outros anos da minha vida. Aos meus 34 anos hoje, eu reiniciei essa caminhada. Eu me reprogramei aos 28. Olha o tempo que eu levei. Olha o desgaste que eu tive. Você não precisa ter a mesma dor, o mesmo sofrimento. Entenda isso o quanto antes e se vincule às pessoas que já entenderam isso para facilitar a sua caminhada. Ao menos você vai ter alguém para te aconselhar. Eu falei que é só ler, né? Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz diariamente. Toma os seus desafios diariamente. Toma de frente. Vai lá, assume. Isso é autorresponsabilidade. Toma a sua cruz. Carrega ela. Vai lá, resolve isso. Se envolva com aquilo que Deus tem te chamado. E não fique só preocupado em fazer. Seja. Vivencie uma experiência de ser alguém em Deus, de se conectar através de um relacionamento, para aí sim você fazer. E aí a consequência vai ser ter alguma coisa. Compreende o caminho? Seja como você. Ele tem a capacidade de transformar você na pessoa que você precisa ser. Então, seja cheio da palavra. A palavra vai te tornar alguém que é. E você vai carregar uma sintonia
ainda mais afinado. E a cada vez que a gente lê a Bíblia toda, algo muda muito intensamente dentro de nós, ainda mais se a gente lê e põe em prática. E aí nós somos primeiro, aí a gente consegue fazer. Você só consegue fazer se você for algo, se você carregar algo, se você tiver algo. E aí você vai fazer. Aí depois que você fizer, você vai ter. Segue essa ordem em todas as áreas da sua vida. Aproximando-se, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou. As suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Imagina, eu falei ontem isso na ministração. Gente, se um momento de culto que é bom, que a palavra é boa, que o louvor é bom e que as coisas se conectam e que a presença de Deus vem sobre o culto, é a coisa mais linda que existe para se fazer e vivenciar uma experiência de relacionamento com Deus em igreja. Imagina você estar presenciando um bate-papo onde tem Jesus, onde tem Moisés. O grande profeta antes de Jesus foi Moisés e Elias. Olha só o nível desse bate-papo, olha o nível do network, olha o ambiente que foi criado. Por que esse ambiente foi criado? Será que não tem a ver com o que a gente acabou de falar? Jesus estava se conectando a homens que tinham vivido experiências únicas com Deus. Será que esses 2 não vieram para trazer uma motivação adicional a Jesus? Será que ele não estava se conectando com os únicos que poderiam compreender o desafio que ele estava vivenciando? Porque aqui fala claramente que eles estavam conversando sobre a crucificação. Apareceram em glorioso esplendor. Ouça isso, olha isso. E falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Eles estavam conversando com Jesus sobre um momento que ele chegaria no ápice do propósito dele, que ele cumpriria o propósito dele, assim como Moisés cumpriu, assim como Elias cumpriu. Nós precisamos entender isso, nós precisamos nos unir a pessoas que estão ou cumprindo ou prestes a cumprir, para que isso nos sirva de inspiração. Jesus buscou inspiração com Moisés e Elias. Olha o presente, olha que coisa linda. Se Jesus criou esse ciclo para poder se inspirar e ser movido a cumprir o propósito dele, e ainda assim não foi fácil. Ele por 3 vezes no Getsemane orou: se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim. E todo o tempo ele falava: mas seja feita a tua vontade. Ou seja, estava doendo na carne. Viver o propósito, viver o desafio do propósito. Ele traz as alegrias de ver o cumprimento, mas traz os desafios de passar por esse processo. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tem.
Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar, quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: ouçam atentamente o que eu vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não o entendessem e tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Sabe o que é interessante? Que Jesus, ele no meio de algo assim, extremamente milagroso ali, ele acabou de curar um menino que nem os discípulos conseguiram. E esse menino estava endemoniado. Gente, pessoas endemoniadas são acontecimentos bem marcantes. É uma opressão muito grande, é um desafio espiritual muito grande, porque envolve emoções. Ainda que você esteja revestido de autoridade, é um momento muito intenso. E ele encerra aquilo ali. Então, o Filho do Homem, aí ele começa a ensinar. O tempo estava tão curto que ele não podia nem ficar criando o ambiente. Todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Aí, no meio disso, estão todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos. Ou seja, ele estava aqui fazendo, ele virou para os discípulos: ouçam atentamente o que eu vou lhe dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Aí os discípulos: mas mudou de assunto? Não tem quando você está numa conversa e o assunto muda e você fica assim: cadê? Mudou em que momento? Foi isso. Mais ou menos isso que aconteceu. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. As bobeiradas. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: mestre, vimos um homem expulsando demônio em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeço, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Mais uma vez, Jesus, num momento muito curto, entra em dois assuntos paralelos para poder fazer com que esses discípulos que estavam conversando coisas superficiais. Olha só a conversa. Acerca de qual deles seria o maior. Pô, sério? Você está com Jesus ali e vocês estão querendo ser o maior por quê? Por que vocês querem alimentar esse ego de vocês? Essa ambição, essa vaidade, esse orgulho. Tá vendo como as emoções elas acabam nos tirando o foco daquilo que importa? Não sei se eles compreenderam aquilo que Jesus estava falando, porque eles estavam tão cegos nos desejos deles. E aí Jesus deixa claro: vocês querem ser maior? Sejam servos, sejam pequenos, sejam humildes, sejam limpos como uma criança, que é o exemplo que Jesus dá aqui. Então, quem recebe essa criança? Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Ou seja, aquele que serve a todos, esse é o que é maior. Jesus veio para servir a todos. E ele se tornou o maior dos maiores. O nome acima de todo nome. O caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai a Deus se não for por ele. Foi isso que Jesus conquistou. Não foi dado.
ele conquistou. Que você conquiste todos os dias um relacionamento tão íntimo com a presença de Deus que você gere mudança na vida de todas as pessoas ao seu redor e na sua vida e na vida daquelas pessoas mais próximas. Quando o seu cônjuge, quando os seus pais, quando seus amigos começarem a falar, você está diferente e é para melhor, você chegou no ponto. É realmente a capacidade desse relacionamento, de nos levar para um ambiente, porque se relacionar com Deus é criar um ambiente onde nós estamos sendo influenciados pela presença dele. Não se engane, os ambientes que você tem se assentado, as pessoas com quem você está conversando, os pensamentos de quem faz parte do seu dia a dia, seja no seu dia a dia online ou no seu dia a dia pessoal, estão te influenciando. Se você só vê fofoca, você vai se tornar uma pessoa fofoqueira. Se você só fala de desgraça, você vai ser uma pessoa que carrega desgraça. Se as pessoas que ao redor de você só falam sobre coisas, tragédias. Eu estava na casa de uma pessoa e pela manhã cedinho, se preparando para ir para a academia, a pessoa veio e falou, você viu o que aconteceu? De que? A pessoa já estava com o Instagram aberto, falando que não sei quem fez não sei o que, não sei quem. Pô, cara. Aí ele olhou assim pra mim, sério que você tá falando desse nível de assunto agora pela manhã? Ótimo assunto, né? Aí percebeu, entendeu? É esse detalhe, você já começa o seu dia abrindo o Instagram pra... Faz isso não. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus. Não. É isso mesmo. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ou seja, ele foi em silêncio e tal, porque ele sabia o que ia acontecer. E enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Caraca, gostei. Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para o povoado. Gente, eles queriam fazer descer fogo do céu. Sei nem se isso era possível, mas do jeito que eles falaram aqui, eu acredito. Quando andavam pelo caminho... Bem, Elias fez, né? Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O outro disse, siga-me. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Logo, aqui tem 3 exemplos daquele que queria seguir o Senhor e falou, aonde o Senhor for, eu vou. Aí Jesus vira e fala, é difícil, porque a gente não tem nem onde ficar. Para cada um ele dava o que a pessoa precisava. O outro, ele falou, siga-me. E aí a pessoa deu uma desculpa, e aí Jesus vai lá e corta aquela desculpa. O outro falou, vou seguir-te, mas aí deu uma desculpa logo na sequência. Aí Jesus foi lá e matou aquela desculpa.
dessa forma aqui, nesses 3 exemplos, volta um pouquinho o vídeo que você vai reler junto comigo para eu dedicar o tempo nessa explicação pequena. O seu desafio passa pelo processo de cura que o Espírito Santo tem para você. A sua cura é diferente da cura das pessoas ao seu redor. Se você procurar todos os processos de cura ministrados por Jesus, cada uma das bênçãos que Jesus ministra tem uma peculiaridade, ou seja, não tem regrinha. Não espere que na sua vida vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu na vida de Ciclano ou Beltrano, mas se inspire na vida dessas pessoas para buscar a sua experiência pessoal, individual. Nesse processo de ser inspirado por aquilo que outros vivenciaram, você vai passar por uma cura emocional e vai alcançar espiritualmente aquilo que você busca, se aquilo que você busca for o que Deus tem para você. E se não for, e você passar no teste de abrir mão, sem nenhuma dúvida, algo que vai te suprir naquilo que você precisa vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Receba a ministração do Espírito Santo nesse momento, para que você tenha autorresponsabilidade com a sua busca diária pela presença de Deus, e que você seja cheio do Espírito Santo para transbordar da presença dele. E quando isso acontecer, vidas serão alcançadas e o processo de cura de outras pessoas vai te mover a buscar cada vez mais. E nesse caminho você vai viver todos os planos de Deus para a sua vida. Que você transborde no seu meio de trabalho, na academia, na rua, indo comprar pão, com os seus familiares, com os seus vizinhos, com as pessoas que te querem mal, com as pessoas que te criticam, com o ministério onde você foi plantado, com os seus líderes. Todos os seus líderes precisam ser abençoados por você. Eu já falei isso anteriormente e vou repetir. Ore pelo seu pastor. Chega até ele: pastor, posso orar pelo senhor? E ora por ele, ministra. É um homem, uma mulher que precisam das nossas orações, o nosso carinho, o nosso cuidado. Eles precisam se lembrar que as ovelhas também amam e cuidam. Você tem esse poder, você tem essa capacidade, se você carregar a presença de Deus. Tenha essa consciência. E para de ficar dando ouvido para o seu coração. Seu coração é balança enganosa. Suas emoções, você está bem, está tudo bem. Você está mal, está tudo mal. Para de viver uma vida que as emoções te carregam. Eu perdi muitos anos da minha vida, não perca os seus. Não perca os seus. Viva uma vida movida pela presença de Deus. Seu sentimento de felicidade, ele vai estar aqui. Não importa se você está com um momento feliz, ou alegre, ou triste. A felicidade está aqui. Alegria e tristeza fica oscilando. No dia fica aquela correria aqui, ó. Se sua emoção fica se movendo e você vai junto, você se torna uma pessoa com um transtorno bipolar. É isso que você quer? Ah, se Deus fizer, eu amo a Deus. Se Ele não fizer, eu não quero nem servir Ele mais. Ontem eu ouvi essa frase e eu achei, nossa, que tristeza. Que tristeza. Porque a pessoa não entendeu. Os milagres que Deus ministra na nossa vida são para nos levar para próximo dele. E quando ele não ministra, é como um desses que precisava de um não. Às vezes você precisa de um não. Quantos nãos já me curaram? O último não me tirou do lugar de um jeito que nada tinha me tirado. Um não. Que hoje nem faz diferença. O não que eu recebi. Mas aquele não foi suficiente para me mover. Não permita que o não e o sim te façam parar, mas que o não e o sim te leve para a próxima fase.
Esse é meu desejo para você, para sua família, para sua casa, para os seus amigos, para todos ao seu redor. E se você tem esse desejo também de fazer com que outros sejam alcançados por essa palavra, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama muito, se inscreva no canal, ative o sininho. São 1189 capítulos. Nós concluímos hoje o capítulo 53, no dia 53. 1189 capítulos, 1189 dias de cura, de transformação, de libertação, de salvação. E se você veio aqui porque alguém te enviou esse vídeo, se sinta muito amado, se sinta muito amada. Essa pessoa realmente quer ver você prosperar na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Ore pelo Alex, ore pela Karen, ore pela Esther. Nós carecemos das suas orações. Um forte abraço.